Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Boa noite abençoada para vocês de terça-feira. Que o Senhor venha falar conosco por intermédio dessa breve mensagem que sirva de renovo, de fortalecimento na tua jornada. Eu peço que desde já vocês curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal. Os projetos, eu tenho um vídeo que eu falo sobre os projetos que aparecem aqui no cantinho. E também tem aqui embaixo o WhatsApp para mais informações sobre o projeto de mentoria e aconselhamento, projeto de restauração e o projeto de estudo da palavra. Vamos ler um texto da Bíblia? A nossa meditação nessa noite vai estar lá em Efésios, no capítulo... Na verdade, não vou nem pegar e entrar no texto, porque eu separei aqui 3 versículos, mas eu acho que eu não vou me aprofundar nos versículos não, senão vai ficar um pouquinho cansativo. Eu quero falar sobre um tema em especial, que é o preparo de um objeto que era muito utilizado naquela época, que era o odre. E eu já fiz uma abordagem sobre esse assunto aqui no canal, mas eu não fui tão a fundo. E o odre, ele era uma espécie de uma garrafa térmica do mundo antigo. Então, na outra mensagem também eu comentei dessa forma, né? Que eu acho que facilita um pouco a compreensão. Como naquela época eles não tinham o manuseio, o preparo do plástico, do alumínio, enfim, dessas coisas todas, eles faziam o odre, que era uma garrafa térmica feita de pele de animal, né? Ali, o couro do animal, na verdade. Então, esse odre, ele tinha todo um processo, todo um passo que tinha que ser seguido, e isso fala da nossa vida. O odre tinha que ser preparado ali, né? Imagina cada etapa do preparo daquele odre até que ele estivesse pronto para ser utilizado, para que ele tivesse ali uma função. E não é diferente nas nossas vidas. Nas nossas vidas existe uma etapa, etapas, na verdade, existe um processo. E talvez a primeira etapa desse processo seja o corte da cabeça, que era o que acontecia. O animal, ele, após morrer, né, ou ser morto, era utilizado ali para ser feito, confeccionado o odre, e eles cortavam a cabeça. A cabeça aqui falando da sabedoria humana, falando dos pensamentos humanos, dos planos humanos, das ideias, daquilo que projetamos e idealizamos. Na presença de Deus isso não tem valor. Os nossos caminhos não são os mais importantes. Na verdade, os caminhos de Deus para nós, isso é o que importa. E os pensamentos de Deus para nós é o que deve pautar e guiar a nossa vida. Então, esse foi o primeiro passo. É o primeiro passo da confecção do odre que eles faziam na época, né? Que era o corte da cabeça. O segundo passo era o corte dos membros. E os membros falam das atitudes, das ações, né? Os braços, as mãos, aquilo que fazemos, os pés, as pernas, os caminhos pelo qual nós andamos. Fala das atitudes humanas, das obras. E a salvação do homem, a provisão de Deus não vem por conta das obras do homem. E o homem não se credencia através das suas atitudes boas, aparentemente boas, pensamos ser boas. Isso não nos credencia a alcançar a bênção de Deus. Isso não nos credencia ao projeto da salvação. Então, o primeiro passo do odre era cortar a cabeça, e o segundo era cortar os membros. O terceiro passo era a abertura daquele animal. E essa abertura é quando o Espírito Santo ele encontra em nós liberdade de fluir dentro de nós e de retirar tudo aquilo que não tem valor, tudo aquilo que não serve. Da mesma forma, o animal era aberto ali para ser retirado tudo aquilo que não tinha valor, tudo aquilo que não tinha serventia, as entranhas. É quando o Senhor ele tem acesso ao nosso íntimo, ele retira todo o mal, ele tira toda a dificuldade, tudo aquilo que podia, de certa forma, contaminar, né? O odre era retirado. E um outro passo tão importante era descarnar, tirar a carne. O Evangelho de João diz que a carne não tem proveito nenhum para nada. Lá em Romanos, Paulo fala que a inclinação da carne é para a morte. Em Efésios, ele manda que nos despojemos da nossa carne, do nosso velho homem. Então, tirar a carne, se despojar dessa natureza tão pecaminosa, tão falha, tão corruptível, é uma outra etapa muito importante na nossa jornada. Um outro passo, o quinto passo, é curtir o couro. Ou seja, o couro ali ele era preparado, ele era endurecido, ele ganhava ali uma consistência. E isso fala das provas, as provações que nós passamos, que literalmente, né, vem no nosso couro e dói, que é uma beleza, mas isso
produz o exercício da fé e nos fortalece, e nos dá uma estrutura espiritual para que possamos suportar as dificuldades. Um outro passo era costurar o couro. Fala de tapar as brechas, de tapar aquilo que são as possibilidades de o inimigo entrar, para que ali seja desfeita toda a obra que Deus faz. O inimigo ele precisa disso, de brechas. Se houvesse alguma brechinha, alguma fissura ali ou alguma rachadura no couro do odre, o odre não teria utilidade. Tudo aquilo que estaria dentro se perderia. Muitas das vezes as brechas elas tiram, da nossa vida aquilo que é a essência do Senhor, que é a essência, a bênção do Espírito Santo. Então era necessário que o couro ele fosse costurado, que não houvesse brechas. Uma outra etapa, um outro passo, era uma argola de bronze que era colocada no lugar da cabeça, ali onde ficava a boca do odre, era uma argola de bronze. E o bronze, ele fala da justiça de Deus, ele mostra ali o dom da justiça divina, como diz Paulo em Romanos 5,17, onde os pensamentos humanos saem, como eu já falei, a cabeça, e entra aquilo que é a justificação pela graça. Aquilo que são os desígnios do Senhor para nós. Não são mais os nossos pensamentos, mas os pensamentos de Deus. A justiça de Deus passa a governar a nossa vida, a reger a cada momento, a cada etapa e a cada processo. E um oitavo passo, ali o odre era colocado sobre um tripé. Um tripé era o que sustentava e dava base para aquele odre ali fosse finalizado ali o seu preparo. E o tripé aponta para a Trindade, figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é a base da nossa vida. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, aquele que cria, aquele que redime e aquele que consola. Então o último passo era quando o odre era preenchido. Eles enchiam o odre de vinho. Fala do passo que eu acho que é o mais importante, depois do preparo total das provações, do despojar-se do velho homem, se cheio do Espírito Santo. Quando estamos assim, nessa condição, cheios do Espírito Santo, não há em nós dúvidas, não há em nós temor, não há em nós murmurações. O odre está pronto. Está pronto. E eu sei que você talvez esteja vivendo algumas dessas etapas, ou já tenha chegado no momento em que há ali o derramamento do Espírito e você está sendo preenchido, ou já esteja cheio da ação do Espírito Santo. Agora é maravilhoso quando nós vivemos esse processo, por mais doloroso que seja às vezes, sofrível, sofrido também, mas são processos que nos levam a um preparo, esses processos a uma experiência única com Deus, única. Eu posso dizer, e eu sei que a maioria dos irmãos aqui também, que nós fomos preparados. Eu passei por situações e passo, e na nossa vida é assim, onde nos sentimos que nem odre, sendo rasgado, costurado, remendado, refeito, curtido, esticado, amassado, mas no final moldado da forma certa, na posição correta, para que haja sobre nós a bênção do Espírito Santo de Deus, a bênção do Senhor sobre os nossos corações. E isso é o mais maravilhoso. A presença, a comunhão, a intimidade, o direcionamento. Deus abençoe vocês. Essa breve mensagem que sirva de edificação nessa noite, de fortalecimento aos nossos corações. Sabe que você está passando por um processo e é necessário você chegar até o final desse processo. Não interrompa o processo de Deus na sua vida, porque no final haverá um grande derramamento das bênçãos de Deus sobre ti. Tá bom? A paz do Senhor Jesus.